Então, vamos voltar. Recording is on. Então, vamos voltar nos primórdios do embrião. Depois que ocorre a fertilização, a gente vai para a etapa da implantação. 18 dias após, a gente tem o surgimento do disco embrionário, que vai sofrer a gastrulação. Vai ocorrer uma proliferação local das células, um acúmulo e ingresso de células do epiblasto, que vão formar o nó primitivo. As células que migraram desse nó primitivo e se posicionaram entre o epiblasto e o hipoblasto vão formar a mesoderme. O epiblasto vai dar origem à ectoderme e o hipoblasto à endoderme. Então, aqui no desenho a gente tem o nó primitivo. A gente tem um grupo de células que fica mais próxima da ectoderme, células da ectoderme que estão mais próximas da mesoderme, que vão formar todo o sistema nervoso central e o periférico. Esse grupo de células vai dar origem à notocorda. A gente vai ter várias moléculas ali sinalizadoras que vão transformar essas células da notocorda em células tronco neurais. Essas células tronco se diferenciam na neuroectoderme, que vão dar origem a células sensitivas, ao tecido endócrino, mais especificamente à hipófise e diversas áreas do sistema nervoso central. Então, ali no desenho, o forebrain vai dar origem ao córtex cerebral, hipocampo, os gânglios da base, amígdala, o bulbo olfatório e o tálamo. Já o midbrain vai dar origem ao colículo superior e inferior e às áreas tegmentais. O hindbrain vai dar origem ao cerebelo e o tronco cerebral. E também vamos ter a origem da medula espinhal. Então, o embrião, quando ele está com 18 dias, a gente já consegue ver a formação da crista neural, que vão ser as células tronco mais especializadas. Depois, elas vão continuar se multiplicando e vão se desenvolver nos gânglios sensitivos, nos gânglios simpáticos e parasimpáticos. Também vão dar origem às glândulas adrenais, às células pigmentares, os ossos do crânio, dentes e o tecido conjuntivo. Ali na figura eu deixei marcado a crista neural para a gente ver, porque no próximo slide já vai ter uma mudança da conformação ali do embrião. Então, o embrião com 20 a 24 dias já vai começar a sofrer o processo da neurulação. A neurulação vai transformar a placa neural no tubo neural. Vai começar a organização da mesoderme em somitos, que vão dar origem ao esqueleto axial e à musculatura. Então, o tubo neural, ele vai dar origem ao cérebro e à medula. O tubo neural, ele vai ser cercado, ele vai ser cercado por uma cavidade preenchida por fluido, que futuramente vai ser o nosso sistema ventricular. E também mais abaixo vai formar o canal central da medula. Já a crista neural, que é o que está em roxo ali no desenho, vai dar origem aos neurônios do sistema nervoso periférico. Ela vai ter uma migração, ela fica na margem lateral e depois vai migrar para a linha média posterior. Ali no esquema do livro, ele tem separado, assim, bem bonitinho, o que cada coisa vai originar. Então, o tubo neural vai se diferenciar em neurônios do sistema nervoso central, células de suporte, os neurônios somatomotores do sistema nervoso periférico e os neurônios autônomos pré-sinápticos do sistema nervoso periférico também. Já a crista neural vai originar os neurônios sensitivos do sistema nervoso periférico, os neurônios autonômicos pós-sinápticos, as células de Schwann, células
da medula adrenal, da medula, melanócitos e também a pia mater e a aracnoide. O embrião com 20 a 24 dias. Então, no dia 24, a gente tem o fechamento do tubo neural. Então, a gente já teve uma migração da crista para aquela localização periférica. Os neurônios, as células troncos neurais posteriores vão dar origem às projeções sensitivas e a interneurônios, que vão receber informações dos gânglios sensitivos periféricos. Já as células tronco neurais mais anteriores vão dar origem aos neurônios motores, que vão se projetar para os músculos periféricos e gânglios autonômicos. O embrião de 28 a 36 dias. Então, o tubo neural, a parte mais anterior dele, vai dar origem ao prosencéfalo. Ali dentro do prosencéfalo, na parte anterolateral, vai ter o surgimento de duas estruturas simétricas bilaterais que vão originar as vesículas ópticas mais posteriormente e que depois dão origem às células neurais da retina. Logo após ali no desenho do prosencéfalo, a gente tem a flexura cefálica. É um marco anatômico assim, do embrião importante, porque vai ter a diferenciação entre cérebro e medula ali. E a partir dali já começa o mesencéfalo. Já a parte mais posterior do tubo neural vai receber o nome de rombencéfalo. Vão ter também os neurônios motores, que vão se diferenciar nos nervos cranianos motores, e também vão ter neurônios sensitivos, que vão enviar os estímulos para o tronco encefálico, que vai ser o metencéfalo, que se diferencia em cerebelo e ponte, e depois o mielencéfalo, que se diferencia em bulbo. No dia 36, então, após a fecundação, o sistema nervoso já tem toda uma topografia básica que já está estabelecida. O prosencéfalo vai ter o surgimento de outras duas estruturas simétricas bilaterais que vão dar origem aos hemisférios corticais cerebrais, ao hipocampo, gânglios da base e o bulbo olfatório. Vai ter também, um pouco mais posterior, o surgimento das vesículas telencefálicas. Elas vão dar origem ao diencéfalo, que vai formar posteriormente o epitálamo, tálamo e hipotálamo. O mesencéfalo, o rombencéfalo e o mielencéfalo se tornam ainda mais diferenciados. Eles vão dar origem aos nervos cranianos motores, os gânglios sensitivos e também os nervos cranianos sensitivos, que vão ser visíveis no mesencéfalo e no rombencéfalo. A gente vai ter um espaço delimitado ali pelo tubo neural, que tinha sido comentado antes, que é cercado por um fluido, né? Que vai dar origem ao sistema ventricular. Então, esse sistema vai ser preenchido pelo líquido céfalo-raquidiano. No dia 28, a gente tem, então, o surgimento da prosocele, mesocele e rombocele. No dia 36, a gente já tem os dois ventrículos laterais, a diocele vai dar origem ao terceiro ventrículo, a mesocele vai dar origem ao aqueduto cerebral, e a metacele e mielocele vão dar origem ao quarto ventrículo. Já o espaço ventricular, que fica ali na medula espinhal, vai dar origem ao canal central da medula. Com 36 dias, o feto já possui a maior parte das regiões cerebrais e também o sistema ventricular formado. É importante a gente lembrar desse tempo até para as patologias que a gente vai ver depois. Vamos começar a falar das anormalidades. Então, até agora estava a parte embriológica esperada, né? A normal. Então, na neurulação, já é o primeiro estágio que pode ter algum comprometimento do desenvolvimento do sistema nervoso. Os defeitos do fechamento do tubo neural, então,
A gente tem, no geral, assim, os defeitos do tubo neural, e, em principal, os defeitos do fechamento desse tubo neural. Então, as causas são mutações genéticas, anomalias cromossômicas, pode ser também exposição a algum tipo de medicamento tóxico, abuso de álcool e drogas, diabetes gestacional e uma carência nutricional, como, por exemplo, ácido fólico. O diagnóstico de anencefalia, a gente pode começar a pensar no 24º dia. Geralmente, assim, é feito no ultrassom de pré-natal, mas também pode ser dosado a alfa-fetoproteína no sangue materno e no líquido amniótico também. Tem um risco de recorrência de 5%, por isso que é importante a gente fazer aconselhamento genético nesses casos. O defeito da encefalocele vai ser uma protrusão do cérebro ou das meninges por um defeito craniano. Em questão, assim, de localização, uma encefalocele occipital é mais comum na Europa e nos Estados Unidos e pode ser associado uma normalidade do cerebelo e do mesencéfalo. A gente tem uma síndrome chamada síndrome de McGruber, que é uma encefalocele posterior, associada a microcefalia, microftalmia, uma fenda palatina e lábio leporino, também polidactilia e rins policísticos. Já uma encefalocele frontal ou nasal é mais comum no sudeste asiático. Então, ali nas figuras tem uma encefalocele occipital e ao lado uma frontal. A mielomeningocele é um defeito da parte caudal do tubo neural. 80% das vezes acontece na região lombar e é necessário a gente fazer uma ressonância no pós-natal para a gente avaliar a extensão dessa lesão. Todas as crianças que são afetadas por mielomeningocele precisam de intervenção neurocirúrgica. A holoprosencefalia é a malformação do sistema nervoso central mais comum. Eu nem sabia, nunca tinha escutado falar dessa malformação. Então, é um desenvolvimento incompleto das estruturas da linha média. A gente vai ter, quando acontece a forma mais severa, a criança vai ter um ventrículo único, tem uma ausência do sistema olfatório, os nervos ópticos vão ser hipoplásicos ou vai ter um olho de ciclope, tem uma ausência do corpo caloso e o córtex é mal formado. Então, ali na imagem do lado tem uma tomografia com uma ausência de corpo caloso. É muito comum acontecer morte precoce desses bebezinhos, dos fetos, né? E geralmente acontece por anormalidade cromossômica em 50% dos casos. Já uma forma leve da holoprosencefalia vai ser um paciente com hipotelorismo, microftalmia, um nariz achatado e fissura mediana de palato e lábio. Agora nós vamos para os disrafismos espinhais. É um defeito congênito, então, na fusão das estruturas da linha média da coluna espinhal. Ela tem uma variedade clínica bem grande, assim. O paciente pode ser assintomático, com uma espinha bífida oculta, pode ter algumas lesões cutâneas que são sugestivas da síndrome da medula presa, que pode ser um lipoma, um hemangioma, um dipolo sacral, que é aquela covinha ali na região sacral, ou um tufo piloso. A forma mais severa do disrafismo é a mielomeningocele. Então, a espinha bífida oculta é uma forma... Fala para eles ali, então, o que é disrafismo? Porque o que é esse nome? Tá? Não sei se é bem claro. A definição de disrafismo é o defeito congênito na fusão das estruturas da linha média da coluna espinhal. É, isso mesmo, né? Que é o que tem todas essas aí que você vai falar em comum, né? Sim. Beleza, só para deixar claro aí. Uhum. Então, a definição de disrafismo é essa.
Então, agora vamos começar exemplificando. Então, a espinha bífida oculta vai ser uma forma mais benigna do disrafismo. Geralmente, assim, não tem acometimento do canal espinhal, e ela pode ou não ter aqueles estigmas cutâneos que eu comentei antes. Ela é uma falha da fusão óssea de duas lâminas que envolvem a vértebra. A síndrome da medula presa, que eu tinha comentado antes, ocorre por uma hipertrofia ali na região terminal da medula, associada a uma inflexibilidade, a uma tração progressiva e um deslocamento caudal do cone medular com o crescimento da espinha. Com o passar do tempo vai acontecer uma isquemia progressiva ali no cone medular e o paciente vai ter disfunção de esfíncter e pode ter alteração de marcha também. As crianças, 1/3 das crianças que não receberem tratamento dessa síndrome da medula presa podem ter alguma disfunção neurológica. E é aconselhado que tenha uma intervenção cirúrgica antes de 1 ano de idade para prevenir sequelas. Já a espinha bífida aberta. As manifestações assim, desse defeito ósseo são bem evidentes. A sequela neuronal vai ser definida de acordo com o grau de comprometimento do conteúdo que tiver nesse canal espinhal deslocado. Então, a meningocele é uma forma mais benigna, mais branda. Ela vai ser um cisto meníngeo sem conteúdo neural. Então, ela pode ser completamente removida por cirurgia e tendo o defeito fechado. A diastematomielia é a divisão da medula em 2 secções ou formação de hemimedulas. Ela geralmente é acompanhada da presença de tufo piloso ali na linha média. Todas as crianças que tiverem um tufo piloso suspeito devem ser rastreadas com ressonância para fazer a investigação desse defeito da medula. O osso e a cartilagem têm uma separação ali nas secções, dá para ver na imagem lateral, assim, bem bonitinho o buraquinho, e pode ter acompanhado também uma escoliose e uma mielopatia progressiva. Então, novamente, a mielomeningocele. O livro enfatiza bastante, assim, que é a forma mais devastadora da espinha bífida aberta. Então, ela vai pegar a medula espinhal ou raízes nervosas, ou ambas, e o defeito se projeta através dos ossos ali da parte posterior da medula espinhal. A gravidade varia com a localização no canal. Quando ocorre o fechamento, assim, a abordagem no pós-natal, após alguns dias de vida, isso diminui bastante o risco de meningite e as futuras morbidades. A reposição de folato, que a gente já faz de praxe no pré-natal, diminuiu bastante a incidência e a severidade da mielomeningocele atualmente. Então, as lesões sacrais e as lesões lombares baixas, o paciente ele deambula, né? Em 80% dos casos, ele pode ter uma bexiga social, ele pode ter controle parcial esfincteriano e também pode ter uma continência do trato gastrointestinal. 50% dos pacientes podem apresentar hidrocefalia associada. Então, agora a gente vai para outro tema, que são as crâniosinostoses. Então, o que é essa crâniosinostose? É um crescimento ali é o fechamento prematuro de uma ou mais suturas cranianas. Então, para o cérebro crescer,
ele precisa da flexibilidade do crescimento dos ossos cranianos. Então, voltando um pouco na embriologia, a crista neural vai dar origem aos ossos do crânio, e esses ossos vão estar dispostos como placas, ligados pelas suturas cranianas. As craniosinostoses acontecem 1 a cada 2.000 crianças e são mais comuns em meninos. Daí, para a gente relembrar como que é o fechamento normal, assim, das suturas. Então, a sutura frontal, ela já fecha antes do nascimento. A fontanela posterior deve fechar em torno dos 3 meses de idade e a fontanela anterior em torno dos 18 meses. Então, o fechamento prematuro mais comum, então a craniosinostose mais comum é de sutura sagital. Ela vai causar uma escafocefalia, também chamado de dolicocefalia ou a cabeça alongada, que tem o desenho ali do nenenzinho. Já quando acontece um fechamento prematuro da sutura coronal, se ela for unilateral, vai ter um deslocamento superior da órbita, puxando então para cima, né? E um achatamento da área do osso frontal. Se for bilateral, vai causar braquicefalia. Também tem o desenho ali do lado. Tem uma síndrome chamada síndrome de Apert, que é uma criança com cabeça alongada pelo fechamento prematuro de todas as suturas. Ela vai ter também exoftalmia e pode ter sindactilia ou polidactilia. Então, agora falando das hemorragias extracranianas no recém-nascido. Uma que é bem comum, assim, que todo mundo acho que já viu, é a bossa, né? A bossa serossanguínea. Ela é um edema que pode ser hemorrágico, é causado pelo parto vaginal e geralmente ocorre no vértex das suturas cranianas. A hemorragia subgaleal acontece durante o trabalho de parto, ela ocorre entre a galha aponeurótica e o periósteo do crânio. Ela pode se espalhar além das suturas, chegando assim à região frontal, na testa, e pode chegar até a órbita também. Geralmente é uma hemorragia que é reabsorvida em algumas semanas. O céfalohematoma é uma hemorragia subperiosteal com uma fratura linear, que pode ter uma fratura linear do crânio associada, em 5% dos casos. Geralmente é associado ao uso de fórceps, também a fatores mecânicos da pelve da mãe e durante o trabalho de parto ativo associado às contrações. Raramente acontece a calcificação dessa hemorragia em vez de absorção. Agora sobre as hemorragias intracranianas no recém-nascido. A gente tem a hemorragia periventricular, intraventricular. A gente tem a matriz germinativa próxima do terceiro ventrículo. Essa hemorragia acontece mais comumente nos pré-termos menores de 34 semanas. Ela acontece pela friabilidade dos vasos, também pelo estresse fisiológico neonatal que essa criança prematura vai sofrer, e também pelo comprometimento cardiopulmonar durante o parto. Quando ocorre um sangramento massivo, a gente vai ter ali um abaulamento das fontanelas, a criança vai ter uma dificuldade respiratória, ela assume uma postura mais tônica, pode ter convulsões e também pode apresentar anemia. Alguns casos pode ocorrer assim uma ventriculomegalia sem crescimento craniano ou sem hipertensão intracraniana, que eu vi que pode causar então uma hidrocefalia compensatória da encefalomalácia. 15% desses casos da hemorragia periventricular e intraventricular necessitam de cirurgia. O acometimento a longo prazo que a gente pode esperar é paralisia cerebral,
epilepsia, atraso cognitivo e anormalidades comportamentais. A hemorragia subaracnoide, ela pode ocorrer por asfixia ou também por uma força intensa durante o trabalho de parto normal. Nos recém-nascidos que são a termo, então que nasceram na idade gestacional adequada, pode ser até assintomático ou apresentar crises convulsivas ou até uma clínica sem déficit focal. A hemorragia subdural. Então, ela pode acontecer por uma ruptura do tentório e da foice cerebral ou também das veias que estão ali sobre os hemisférios cerebrais. Pode ocorrer também osteodiástese occipital durante o parto pélvico. Então, as causas geralmente é um excesso de força durante o trabalho de parto, o tamanho do bebê também influencia bastante e dificuldade na hora de extração da criança. A sintomatologia pode ter uma hemiparesia aguda ou subaguda, crises convulsivas focais e anormalidade de pupila ipsilateral. O rastreio é feito com tomografia ou ressonância, que é mais sensível para ver esse tipo de hemorragia, e necessitam de drenagem cirúrgica. A hemorragia de fossa posterior pode acontecer também por uma osteodiástese de região occipital ou por um trauma na região do tentório. Ela raramente necessita de drenagem cirúrgica. Agora falando da hidrocefalia. Então, o que é a hidrocefalia? É um aumento dos ventrículos cerebrais. Então, a hidrocefalia sintomática associada a um aumento da pressão intracraniana pode acontecer por diminuição da absorção do líquor ou por bloqueio do fluxo do líquor pelos ventrículos. Então, tem uma hidrocefalia, eu não sei como que pronuncia, no livro era ex-vácuo. É uma hidrocefalia devido a... Vácuo que ele fala, tá certo. É assim mesmo. Então, é uma hidrocefalia devido a uma atrofia cerebral ou uma encefalomalácia, que eu já tinha comentado um pouco antes. Então, as hidrocefalias, elas podem ser obstrutivas ou não obstrutivas. Na obstrutiva, geralmente, é um bloqueio congênito do fluxo do líquor, por exemplo, uma estenose de aqueduto, um cisto aracnoide supracelular, ou também uma condição adquirida como um tumor ventricular, então no sistema ventricular. Já a hidrocefalia não obstrutiva é um comprometimento da absorção do líquor nas vilosidades aracnoides. Ela pode ser secundária à hemorragia intraventricular, a hemorragia subaracnoidea, trauma, meningite e também disseminação tumoral pelas leptomeninges. Nas crianças, quando ocorre um quadro de hidrocefalia, a criança acaba tendo uma macrocefalia progressiva. Chama assim, bastante atenção. Então, o aumento da pressão intracraniana nas crianças pode acontecer por uma hidrocefalia sintomática avançada ou por uma coleção extraaxial. E a sintomatologia da criança é que ela vai apresentar assim uma letargia, ela vai ter uma irritabilidade, vai ter recusa alimentar, né, baixa ingesta oral. A gente vai ver as veias do couro cabeludo bem engurgitadas, igual tem no desenho ali que a gente consegue ver. Vai ter fontanela abaulada e vai ter um sinal que é chamado olho do sol poente, que ela tem um desvio do olhar para baixo. A hipertensão intracraniana idiopática ou pseudotumor. A gente vai ter uma pressão intracraniana elevada, sem ventrículo negativo. Só para complementar ali, tem mais 2 sinais importantes, tá? Vocês podem ver depois. O sinal do pote rachado e da prata batida aí também, tá? Tá bom.
Então, ali na hipertensão intracraniana idiopática ou pseudotumor. A gente vai ter uma pressão intracraniana elevada, sem ventriculomegalia. Então, a sintomatologia vai ser uma cefaleia, uma perda de visão, uma diplopia, e ela precisa de intervenção urgente para a gente diminuir a chance de perda visual.